Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos dois livros juntos. Vamos ler Mateus 1 e Lucas 1, Lucas 2, do versículo 1 ao 38. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 1. A genealogia de Jesus, o Messias. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Lucas 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia,
havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria visita Isabel.
Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O cântico de Maria. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Lucas 2, do versículo 1 ao 38. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento
Foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo.
Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí que é um marco para o início do Novo Testamento, né? O nascimento de João Batista, que é o anunciador aí, né, da vinda de Cristo, e logo em seguida o nascimento de Cristo. Exatamente. E é legal que a gente começa a leitura, né, pelos quatro evangelhos, né? Então, como alguns, né, a gente pode ver na Bíblia, né, e a maioria das pessoas sabe, os quatro evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, né, a gente começa aí lendo Mateus 1, Lucas 1 e 2 até ali a metade, mais ou menos, de Lucas. E legal da gente saber que Mateus foi um discípulo, né, de Jesus Cristo, caminhou com Jesus, né? E Lucas, ele já é um livro, né, do Evangelho, no entanto, ele não foi um discípulo, né? Lucas aí, ele viveu já ali no período de Paulo, então é logo após, né, a morte e a ressurreição de Cristo, e que a fama, né, ali todo mundo já estava falando muito sobre Jesus Cristo, e Lucas, ele é um médico, mas também um historiador, né? Então, é legal da gente estar sabendo disso, né? Entendendo ali, porque Lucas, mesmo não sendo um discípulo, né, de Cristo, ele foi ele foi um bom historiador e ele é muito importante aqui nos evangelhos, né? No início, como a senhora falou, no início do Novo Testamento. Porque ele foi atrás de informações em que nenhum outro livro dos evangelhos vai estar revelando. Principalmente, né, sobre ali o nascimento de João Batista. Então, essa parte ali que a gente leu no capítulo 1 de Lucas, né, sobre o que aconteceu ali com o pai, com Zacarias, com a mãe de João Batista, o nascimento de João Batista, tudo. Essa parte a gente só vai encontrar no livro de Lucas. Exatamente. E aqui, né, essa disposição de como nós lemos, né, se pudéssemos ajeitar, seria esse início de Lucas 1, antes de toda a leitura, depois vindo Mateus e logo em seguida também a continuação de Lucas. Por quê? Porque João Batista nasce antes de Cristo, né, para anunciar a vinda dele, né? E aqui, quando a gente pega para ler Mateus 1, ele já começa falando sobre uma genealogia, uma descendência. E quando a gente já leu ali no Antigo Testamento, principalmente em Números, Levíticos e tudo mais, a gente vê muito sobre isso, sobre a genealogia. E aqui Mateus, começando o Novo Testamento, dessa forma, falando da onde vem a linhagem de Jesus, nos mostra que ele estava assim consolidando que realmente Jesus era o Messias. Por quê? Esse livro, querendo ou não, seria, vamos dizer assim, escrito e dirigido aos judeus. Então, estaria ali mostrando para os israelitas a comprovação de profecias, né, que já foi feita lá atrás. Então, ele mostrando toda a linhagem, iria estar mostrando, olha, realmente esse é o Messias, porque Deus já havia falado, né, que o libertador, que o Messias viria de uma virgem, descendente de Davi. Então, quando ele começa ali, ele começa desde Abraão, né, e mostra, né, 14 linhagens de Abraão até Davi, e depois 14 linhagens de Davi até o exílio da Babilônia, e depois mais 14 linhagens da Babilônia até o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, ali mostrando que realmente ele é dessa linhagem de Davi. E quando mostra isso, aqui nesse livro de Mateus, ele enfatiza muito sobre José. Por quê? José é o descendente de Davi direto. Então, quando a gente vê ali, eles falam muito sobre o homem, né? E durante toda a nossa leitura, a gente vê que essa parte é sim, vamos dizer assim, de responsabilidade do homem. A mulher não importa muito da linhagem dela, sendo israelita, lógico, né? Não podia ser uma mulher estrangeira, ela devia ser israelita.
E já no livro de Lucas, ele foca um pouco mais na Maria, a mãe de Jesus Cristo. E aqui no livro de Mateus, a gente vê essa especificação com José, por quê? Não, José não era assim o pai de Cristo, né? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas era necessário José casar com a Virgem para assim cumprir a profecia da vinda do Messias. Então aqui José era dessa descendência e quando ele soube que Maria estava grávida, né? Isso causou um reboliço nele, vamos dizer assim. Por quê? Porque naquela época era muito primordial você casar virgem e não ter tido nenhuma relação sexual. E quando vê que Maria está grávida, né? Ninguém iria imaginar, nossa, foi concebida pelo Espírito Santo. Então, ele não acreditou. Tanto é que quando ele foi dormir, isso é relatado aqui nesse livro de Mateus, ele já estava com o pensamento de separar de Maria, né, por conta disso, mas separar no oculto, para que ela também não fosse desonrada, né, porque naquele tempo ser grávida e solteira era uma grande desonra. E naquela noite o anjo aparece, né, para José e mostra a ele, né, mostra assim, né, em falas a ele, em sonho, que o que a Maria estava gerando ali era do Espírito Santo, que ela era sim a Virgem e que ela estava carregando um menino, o Messias, né? E até ali ele coloca o nome que seria dado a ele, né? Que é Jesus e que significa o Senhor salva. E muitas pessoas também iriam chamar ele de Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco ou Deus está conosco. Então, esse era o nome que o anjo direcionou José, né, a dar o nome ali para o bebê no ventre da Maria. E quando ele acorda, ele já esquece a ideia de se separar de Maria e fica com ela ao lado dela, né? E é muito claro que ele não tem relações sexuais com ela até o menino nascer. Por quê? Ela era virgem e o menino viria de uma virgem. E ali ele deveria deixar, vamos dizer assim, ela pura até o nascimento dessa criança, né? E é isso que a gente vê aí nessa consolidação, né, do Mateus 1. Essa parte de não ter relações, né, enquanto ela estava grávida, eu vejo muito assim que era para mostrar, para dar certeza absoluta de que ela foi concedida pelo Espírito Santo, né? Então, tipo, sei lá, depois de ter revelado isso, vamos supor, depois de 15 dias, um mês, ele teria relação. Já iam levantar a suspeita de que não, pode ter sido sim de José. Então aqui ele garante que, olha, não houve relação. Então não tem como. Ela engravidou, ela teve o filho, em nenhum Foi do momento. Espírito Santo. Exatamente. E outra coisa que me chama a atenção do livro de Mateus é a gente observar muito bem a genealogia, né? Uma coisa que eu acho interessante é a gente ver, né, até chegar em Jesus, quem que foram ali, né, os descendentes ali, né? Então, quando a gente vê, né, que de Jacó, a linhagem vem de Judá. E quando você olha Judá, né, Judá foi ali dos filhos de Jacó, ele não é nem o primogênito e nem foi, vamos dizer assim, o melhor filho de todos. Porque o melhor ali, vamos dizer assim, né, não o melhor, mas o que mais se destacou foi José. E não veio da linhagem de José, veio de Judá. E Judá foi um dos que ainda colocou José ali no buraco e tal. Enfim, e daí vem com da linhagem de Judá com Tamar, que era nora dele, né? Então, tipo, você vai olhando e fala, cara, que doido, né? E daí quando você vai para Salomão, nossa, veio da linhagem de Salomão com a mulher que ele teve ali com Urias, né? Então a gente sabe que daquele todo que teve ali, né? Daquele envolvimento de Salomão com aquela mulher de Urias, o primeiro filho morreu. E daí vem da linhagem do segundo filho de Salomão com Urias, com a mulher de Urias, né? Então, tipo assim,
gente, é legal da gente observar, não é nada, tipo assim, perfeito, nada santo, assim, tipo assim, veio de relacionamentos, assim, que foram acontecendo, mas a gente sabe que o coração igual de Judá mudou muito depois, né, de tudo que aconteceu ali entre ele e os irmãos. A gente vê depois como Judá, ele assume uma posição de importância, né, na liderança ali junto com o pai e tal. Enfim, é legal só da gente observar que essas pessoas, né, eles não foram perfeitos. Todos aqui, né, tinham suas falhas, tinham seus pecados, tinham ali seus erros, e é disso, né, é dessa reconhecimento de pecado e mudança dessas coisas que vem a linhagem, né, de Jesus Cristo. E depois nós lemos, né, Lucas 1. E a introdução de Lucas 1 já é interessante, porque é uma introdução diferente, né? Ele coloca ali, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E ali ele coloca, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente e tal, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram, certeza das coisas que te foram ensinadas. Então é interessante da gente ver essa introdução de Lucas, que ele é ímpar, não tem em Mateus, Marcos e João ali. Ele é um livro já que foi direcionado aos gregos. Então a gente vai ver que nesse período aqui, da vinda de Jesus Cristo, os gregos eram muito fortes e tinha ali um poder da Grécia também muito forte, né? Então tinha ali a Roma que tem essa linhagem também ali dos gregos, e então a gente vê que e foi disseminado. Paulo, né? Ele vai muito ali também evangelizando os gregos. Então isso é legal da gente entender esse comecinho aqui, essa introdução de Lucas. E depois ele começa a explicar ali sobre o nascimento de João Batista. E isso daqui, né, essa parte aqui, ele é bem relatado de forma bem interessante também no episódio, né, do The Chosen, que é legal da gente ver, né? Isso que a gente fala. O The Chosen, depois de você ler a Bíblia, de você entender aqui, é legal de você visualizar algumas cenas que você fala, cara, que interessante, né? Tem muitas coisas ali que ele é seguido no pé da letra. E tem muitas coisas que são aí, né? Todos Adicionadas também, adicionados, né? mas todos nós acreditamos aí com uma boa orientação do Espírito Santo, né? Para criar todo o enredo ali, porque tem muita coisa que na Bíblia ele não é detalhado, certinho ali, Corrido, né? Como uma corrido. história, como uma novela, vamos dizer assim. Então é necessário pôr alguma coisa para ter encaixe. Então por isso que é muito bacana quando você assistir The Chosen, né? Primeiro é preciso que você leia antes e aí assista, que daí sim vai ter um maior discernimento. Isso é bacana. Porque aí você vai entender aonde é o verídico e aonde é a parte, vamos dizer assim, de uma série, né? De um encaixe ali para dar continuação a uma história. Isso mesmo. E ali começa falando sobre Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal, então, né, tinha essa linhagem aí também com o povo israelita, e a sua mulher, que era Isabel, também era descendente de Arão. Arão, lá, irmão de Moisés. Então, dá já para a gente entender aqui, né? E aqui ele coloca que esses dois eram casados e não tinham filhos, e já eram velhos. E um belo dia, tirada ali por sorteio, uma das coisas que eu acho maravilhoso, né? Por sorteio, o do nada, Zacarias foi ali colocado para ir servir como sacerdote. E fala que ele estava ali, né, prestes a entrar para fazer toda a parte ali do ritual sacerdotal. E um anjo aparece para ele. E a primeira coisa que ele fala, né, que ele já fica com medo, né? Eu acho que já estava com vontade de quase de correr. E o anjo fala, né, não tenha medo, Zacarias, né? Sua oração foi ouvida, né? E ali o anjo fala que terá um filho, na qual dará o nome de João. Então o anjo já fala isso para Zacarias. Isso é legal da gente entender.
E ele fala ali que sobre qual vai ser o propósito desse menino, né? E coloca ali no 14: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E ali no. Um parêntese só sobre esse não beber vinho e nem não beber vinho e nem bebida fermentada, né? Isso a gente já viu lá na parte de Levíticos, que é essa parte de consagração da pessoa para o Senhor, que seria, vamos dizer assim, chamado de nazireu. Então, por ele ter esse chamado, ele era um consagrado ao Senhor, ele era do Senhor. Então, por isso essa exclusividade de não beber o vinho e nem a bebida fermentada. E também tem também as descrições que não podia aparar a barba e tudo mais. E quando a gente vê também no The Chosen, né, a gente vê que João Batista, ele era com barba, ele tinha cabelo e cumpria os votos ali de um nazireu, né? Isso. E o 17 ele coloca, né? Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, tipo assim, eu acho essa profecia aqui, né, entregue ali pro pai de João Batista muito bacana. E é legal que aqui ele já coloca que já tinham falado no Antigo Testamento, a gente já ouviu falar sobre essa vinda, né, do espírito de Elias, né? E aqui ele coloca ali que no espírito e no poder de Elias. Então, esse menino carregava, porque Elias, gente, era o símbolo maior de profetas. Ele foi ali quem inicia ali, é um dos maiores profetas que inicia no Antigo Testamento. Então, inclusive depois tem a escola como Elias abre uma escola ali de profetas e tal. Então é bem bacana a gente entender essa parte. E uma coisa que me chama a atenção, né, é a resposta de Zacarias. No versículo 18 mostra que Zacarias respondeu: como posso ter certeza disso? E é muito diferente essa resposta de Zacarias com a resposta de Maria, quando o anjo aparece para Maria, né? Então, tipo assim, em vez ali de talvez Zacarias já falar assim, e o que eu posso fazer, né, para que isso aconteça, ou o que me cabe fazer, né? Ainda mais por ele ser um sacerdote, né? E estar ali na casa do Senhor. Exatamente. Ou já, tipo, começar a louvar, né? O que ele fala é como posso ter certeza disso, né? Por quê? Porque ele desconfia da idade. Mesma coisa que a gente vê lá com Abraão e Sara também, né? Ele fala assim: sou velho e minha mulher também já é de idade avançada, né? E dali o anjo responde: olha, eu sou Gabriel, né? O anjo Gabriel que estou na presença ali junto com Deus. Eu fui enviado para te transmitir isso, né? Mas agora você ficará mudo. Você ficará mudo e não poderá falar nada até o dia que tudo isso acontecer, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirá no tempo oportuno. Então ali a gente vê, né, esse castigo que Zacarias tem por não acreditar no que o anjo falou para ele. E ali a gente continua, né, terminando essa história que o povo falou assim: nossa, Zacarias está demorando, o que está acontecendo e tal. E Zacarias sai ali e já mudo, não falando mais nada. E no versículo 26, né, ali conta essa parte ali sobre o anjo aparecer para Maria, né, e agora fazer essa predição sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? E é interessante que ele vem logo depois do relato, né, similar do que aconteceu da predição do nascimento de João Batista, né? Então ele ali faz quase essa comparação, né? Que depois veio o anjo, né? O anjo Gabriel ali apareceu para Maria e falou: alegre-se, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ali, ela mostra que ela nem entendeu, né? O que ela colocou ali, o que é isso, né? Pensando o que poderia significar essa saudação. E o anjo continuou falando ali: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E continua ali relatando mais, né, sobre o que o anjo fala. E Maria ainda pergunta, né, como
acontecerá isso se sou virgem? Eu acho interessante, né, a gente analisar essa pergunta que Maria faz, né? É diferente da pergunta que Zacarias faz. Zacarias coloca: como posso ter certeza disso, né? Então a pergunta de Zacarias já é realmente uma dúvida, né? Tipo assim, como que eu posso ter certeza que isso está acontecendo? Já Maria, ela coloca assim: como acontecerá isso se sou virgem? É tipo assim, olha, eu creio nisso que você está falando, mas como que isso acontecerá? Como? Porque é simples, para eu ter um filho eu preciso, né, ter uma relação ali. E como que isso acontecerá se eu sou virgem? E é legal que o anjo coloca, né, o Espírito Santo irá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E ali ele coloca, né? Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aqui fala também, né, que o anjo fala para Maria sobre Isabel. Então é legal da gente entender, naquele tempo não existia WhatsApp, não existia e-mail, né? E existia o envio das cartas, mas era uma coisa demorada e custava caro, né? Você enviar as cartas não tinha correio, eram os cavaleiros que tinham que enviar e isso tinha um custo, né? Então ali o anjo fala sobre Isabel, né, que era uma parente, e fala assim: olha, ela terá um filho, ela já está no 6º mês de gestação, né? E fala sobre esse menino que ele virá, né, antes ali de Jesus Cristo. E o trabalho de João Batista ali, né, como servo de Deus ali, o propósito que ele tinha, né, começa antes de Jesus se revelar como Cristo, antes ali de Jesus ter os seus discípulos, tal. Então, é legal da gente entender, mas a idade deles, né, eram bem próximas. E conta que Maria vai visitar Isabel, então depois de saber que Isabel estava ali gestante, e do versículo 36 ali relata sobre esse episódio, que também a gente pode visualizar isso no The Chosen, que eu acho bem bacana esse episódio, que mostra ali que quando Maria chega ali, né, para visitar Isabel, o bebê, né, João Batista, que estava no ventre, né, de Isabel, remexe tudo na barriga dela ali, alegre, né, com aquela visita, né? E depois mostra ali, né, no versículo 26, o cântico de Maria, que Maria realmente tá alegre por ela poder ser ali tão agraciada de gerar Jesus, né? E no versículo 57 fala sobre o nascimento de João Batista. Então, é nesse nascimento aqui, enquanto isso, o pai dele, Zacarias, ali está o tempo inteiro mudo e chamam ali, né, todos os vizinhos tal para que está no 8º dia. João Batista já nasceu e está no 8º dia e vai fazer a circuncisão. E é nesse momento que vão também colocar um nome no menino, né? E pergunta ali, né, qual vai ser o nome do menino? E a mãe, Isabel, fala João. E as pessoas falam, mas não existe ninguém com o nome João. Que o certo é colocar então Zacarias, né? Coloque o nome do pai, né? Ou algum nome que tenha ali na família, mas João, isso é interessante. Se você for ler no Antigo Testamento, não existia ninguém ainda, não era um nome assim, então não tinha um relato de João, né? E fala assim, nossa, mas João, né? E daí pergunta para Zacarias, Zacarias, e aí, né? E Zacarias mudo. E daí Zacarias pede um quadro, né, e um giz e escreve: o nome do menino será João. E isso é muito legal, porque daí a partir do momento que ele coloca isso, é como também um ato ali de confiança, né, de que realmente esse menino ali é um profeta do Senhor, ele tem uma missão aqui nesse mundo, né, e depois que ele coloca que o nome do menino realmente será João, ele volta a falar. E ali ele já começa a falar e já fazer um cântico ali, declarar, Louvando, né, o Senhor. louvando exatamente, tipo assim, totalmente, eu acho assim, abismado com tudo aquilo que estava acontecendo. E depois a gente vai para o capítulo 2, né? Ali só lendo Lucas 2, do 1 ao 38, que fala sobre o relato do nascimento em si de Cristo. Porque aqui a gente finalizou com João Batista nascendo, sendo circuncidado e tendo o nome, né? Aqui já no capítulo 2 começa mostrando um pouco antes do nascimento, que foi por que eles estavam de viagem, né? Porque nós sabemos
que Jesus nasceu lá em Belém, numa cidade em Jerusalém, tudo, né? Mas por que ele estava lá, sendo que lá não era a cidade dele? Tanto é que chamam Jesus o Nazareno, se ele era de Nazaré. Aqui já começa falando que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse recenseamento não se sabe se era para guerrear, para ser soldado, ou se era para impostos. Não que os israelitas guerreavam, né, junto com os romanos, mas era para ter uma noção. Então, levanta, né, essas duas dúvidas. Por que César Augusto pediu esse recenseamento? E por ele ter pedido, né, José teria que ir até a cidade natal dele. Então, como ele já estava noivo, né, ali de Maria, Maria teria que ir junto. E aqui na Bíblia mostra um pouco melhor sobre essa distância. Então, eles tiveram que viajar 112 quilômetros, gente. E não era de carro, como a gente faz, muito menos de avião, coisa do tipo. Eles iam de jegue, de jumento, de camelo. Então, era uma viagem longa. E ali ela estava grávida, né? E quando eles chegam ali perto da cidade, né, não tinha nenhuma hospedaria. Então não é que assim, nossa, Jesus nasceu porque ele tinha que nascer lá no meio do estábulo. Não, é porque eles estavam nessa viagem para o recenseamento e durante esse recenseamento não tinha hotelaria para eles entrarem. Tava cheio, né? Tava cheio, então tava, imagina, todo mundo se movendo. Aparentemente, muita gente saiu da sua cidade natal e foi desbravar outras terras, né? A gente nunca pode esquecer que aqui é só um períodozinho depois do Antigo Testamento. Então, eles voltaram para aquela terra, eles eram menos em números depois que acabou o exílio, então eles tinham que abrir o povoado, né? E ali as pessoas estavam já enchendo, né, as hotelarias. Então, com isso, eles foram para um estábulo. E ali, eles estando em um estábulo, né, mostra muito um outro episódio sobre o anjo aparecer para pastores. E dá a entender que esses pastores não estavam pertinhos ali da onde Maria estava gerando, né, Jesus. Eles estavam longe. E isso é legal de ver esses relatos, porque muitas das vezes a gente já ouviu essas histórias, principalmente na época de Natal, né? E nas músicas, o menino nasce na manjedoura, em Belém e tudo mais. E aí a gente não entende o que aconteceu, né? Por que esses pastores aparecem lá para visitar? Foi porque um anjo apareceu a esses pastores anunciando sobre esse nascimento de Cristo. Porque esses pastores não têm uma. Não tem, Até que nessa Bíblia coloca assim que provavelmente naquela época, né, o que dá para entender sobre os pastores daquela época, que eles eram pessoas que falavam muito com a comunidade, porque eles pastoreavam ovelhas não somente deles, mas do povo em si. Então eles eram pastores, era uma função. Só que esse povo, a língua era solta e fofoqueiro. era fofoqueiro, corria conversa por todo que era lado. E eles estavam ali no período, né, à noite, cuidando das ovelhas. Então eles não eram, tipo assim, fazendeiros, nem nada do tipo. Eles eram a função pastores. E ali mostra que era realmente com o intuito de espalhar pela cidade sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí eles se confirmam, né, com essa que fala que teve ali um exército celestial, né, apareceu com um anjo, lá no versículo 13, e louvando a Deus e dizendo, né, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele aos quais ele concede o seu favor. E ali, quando os anjos deixaram, os pastores já falaram, olha, vamos lá ver sobre essa notícia. E é legal de ver que quando eles chegam, o próprio, né, José e Maria ali, vendo eles contando a respeito, eles também ficam admirados, porque para eles seriam assim, foi uma promessa, mas eu tô gerando agora, e agora? O que vai ser dessa criança, né? E logo quando essa criança nasce, já vem esse anúncio, e depois mostra até, né, mais para frente, que quando eles vão consagrar essa criança no templo, Simeão já fala toda a profecia ali, elas falam, olha, realmente
eu gerei algo de Deus, né? Então seria assim, nossa, olha só como que tá esse revoluço todo por esse menino que está comigo. Então não é só eu ter gerado do Espírito Santo, então é muito além. Então seria ali uma consolidação. E quando Simeão também vê a criança, faz as profecias e quando finaliza ali, né, fala a profecia para o menino, mas fala uma também para Maria, né, falando que uma espada atravessará a sua alma. E essa espada seria, vamos dizer assim, de tristeza, querendo ou não, pela a morte de Cristo, né? Já era essa uma Esse profecia, preparo é um também, né, para preparo para ela. ela. Exato, exatamente. E com isso a gente finaliza ali, né? Fala só um parêntese ali sobre Ana, que era uma mulher que ficava ali no templo, né? Jejuando, orando, e quando vê o menino, realmente, né? Vê que chegou a redenção de Jerusalém, né? Que tanto o povo esperava. Fala, né, resumindo, né, fala sobre 3 episódios de pessoas, né, mas ali os pastores como um grupo só, né, mas de 3 episódios de outras pessoas diferentes. Que nem tem a proximidade com Maria e Exatamente, José. e profetizam sobre essa vinda, né, do Cristo ali, reconhecendo Jesus como sendo o Cristo. Exatamente. E acredito que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. É muito bacana da gente falar sobre o Novo Testamento, principalmente porque o Novo Testamento, sim, a gente vê muitas séries, às vezes filmes, e é um pouco mais conhecido. E ler na Bíblia nos traz mais detalhes, né? Nos deixa mais lúdico tudo que a gente assiste. Então, isso que é o bacana. Mas caso você tenha algo para complementar também, já deixa nos nossos comentários aí. E já te convido também para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, viu? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!